Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 17 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha só o versículo 22. Nunca tirou, ó glória, de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus guia o povo pelo caminho. Eita, glória é forte. Queridos, Deus guiou os israelitas pelo caminho mais longo do deserto, pelo desérticos, né? Perto do Mar Vermelho, em vez do atalho, né? Para protegê-lo da guerra, né? E que o povo não viesse se arrepender, evitando que eles voltassem para o Egito. Então Deus guia o povo pelo caminho mais longe, Deus guia o povo pelo caminho pela trilha mais longa. Então Deus evitou este atalho, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus sabia que o povo não estava preparado para enfrentar um inimigo, um exército dos filisteus, então ele preferiu com que este povo fosse pelo caminho mais longe, perto do Mar Vermelho, aleluia, e conduziu, meus amados irmãos, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, que simbolizava a presença constante, louvado seja o nome do Senhor, proteção e direção, mesmo em um caminho difícil, em meio a um caminho difícil, complicado, mas mostrando ali a provisão e o cuidado soberano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que não os abandonaria. Amém, meus amados irmãos? No versículo 17, versículos 18, vai falar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor, o caminho mais curto, o caminho ali mais curto. Deus evitou ali que o povo fosse pelo caminho, por esse caminho mais perto. Louvado seja o nome do Senhor, pela terra ali dos filisteus, que seria mais rápido, para que o povo, né? Para que o povo ali não se desesperasse, né? Diante do caminho, diante da guerra, melhor dizer, perdão, diante da guerra, que o povo ali não se desesperasse diante da guerra, né? Porque o exército dos filisteus era poderoso. Então, para que o povo não se desesperasse e voltasse para a terra, para o Egito, Deus fez com que eles fossem pelo outro caminho, evitando o atalho, evitando ali chegar, né, mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus conhece todas as coisas e sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus conduz pelo caminho do deserto. Ele os levou
né, pelo caminho do deserto, rumo ao Mar Vermelho, um caminho mais longe, mas se você observar que o caminho pode ser mais longe, pode ser mais difícil, pode ser mais complicado, mas é o caminho mais seguro, louvado seja o nome do Senhor, para a sua jornada na fé. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, foi necessário com que o Senhor conduzisse o povo por este caminho mais longe, mas o Senhor sabia de todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, foi necessário evitar alvoroço, evitar com que o povo retrocedesse, evitasse com que o povo voltasse para trás, porque quando Deus, observe, quando Deus chama, Deus, ele tem um propósito, que é continuar, é para prosseguir, é avante, não é para o povo retroceder. Quando Deus chama, não é para o povo voltar para trás. Quando Deus chama, não é para o povo olhar para trás. Quando Deus chama, não é para o povo ficar estacionado. Quando Deus chama, é para prosseguir. Quando Deus chama, é para você andar. Quando Deus chama, é para a gente ir adiante. Não é para a gente ficar parado. Às vezes achamos que o caminho mais perto é o melhor. Achamos que o caminho mais perto seria mais rápido, mas não estamos às vezes preparados com o que vai acontecer. Por isso que é necessário, louvado seja o nome do Senhor, o caminho mais longo, porque o caminho mais longo vai aperfeiçoando, o caminho mais longo vai te capacitando, o caminho mais longo vai nos mostrando o que a gente é para fazer. Louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Então, meus amados irmãos, é necessário, louvado seja o nome do Senhor, ouvir o que o Senhor tem a falar para mim e para você. Nos versículos 19 ao versículo 22, vai falar da presença, louvado seja o nome do Senhor de Deus. Glória a Deus. Observe uma coisa interessante, coluna de nuvem de dia. Deus fazia presente durante o dia e durante a noite. Deus se fazia presente durante o dia numa coluna de nuvem, ia à frente para o quê? Para guiá-los e refrescá-los, porque era quente, e ali muitos daquele povo não suportariam o calor, todo o povo. Então, para evitar desgastes, o Senhor ia com a nuvem, guiando, mostrando, aleluia, refrescando o povo para que não se cansasse. Olha só como Deus ele é cuidadoso, olha só como Deus ali ele mostra, louvado seja o nome do Senhor, o cuidado com o povo, o cuidado com os seus filhos, o cuidado que ele tem comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para ir pelo deserto e aguentar aquele sol escaldante, aquele sol insuportável. Não, Deus, quando ele conduz o seu povo pelo deserto, Deus se fazia presente numa coluna, numa nuvem, para quê? Para refrescar a mente deles, aleluia, oh glória. E quando era noite, aleluia, quando era noite, ia numa coluna de fogo. Olha só, oh Deus Todo-Poderoso, para que o fogo serve para iluminar, para clarear, aleluia, o caminho. Deus é soberano, meu amado, Deus é tremendo, oh Deus de providência. Deus então ia numa coluna de fogo para mostrar, para ir clareando o caminho, providenciava a luz, permitindo que eles viajassem de dia e de noite. Olha só que Deus tremendo é esse. Naquele tempo não tinha lanterna, naquele tempo ali não tinha lanterna, né? Então a própria presença, louvado seja o nome do Senhor, ia à frente, ia conduzindo, ia mostrando, louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor era constante com o povo. Louvado, o versículo 22 diz: nunca tirou de diante da face do povo
a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Olha só, a presença do Senhor é constante. Aleluia, a presença do nosso Senhor ali era a todo momento, não deixava o seu povo sozinho, não deixava o povo ali ficar disperso, não, todo o tempo o Senhor estava ali. Aleluia, ele se manifestava, ele se manifestava para o povo, simbolizando a presença contínua, a proteção, o cuidado, a liderança em sua jornada no deserto. Assim é comigo e com você. Você acha que você, durante esta caminhada, você acha que durante esse percurso que você está indo, você acha que está sozinho? Não, a presença está conosco, o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos mostrando, falando comigo, falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão. Esta é a fidelidade de Deus, esta é a fidelidade do nosso Senhor. O trecho mostra mostra um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se compromete pessoalmente. Olha aí, meu amado, Deus, ele se compromete. Olha a fidelidade, olha o cuidado que ele tem com o povo. Aleluia, ele não enviou anjo, não, ele não enviou, ele mesmo se comprometeu pessoalmente, louvado seja o nome do Senhor, a estar com o povo. Para quê? Para guiar o povo de Israel. Eita glória, ele guia através de quê? De sua palavra, aleluia, e Espírito, mesmo em desertos e desvios, com o quê? Sabedoria e amor. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus que se faz presente. Esse é o nosso Deus que está conosco, com o seu povo, nos guiando, nos mostrando, aleluia, e nos protegendo. Nos protegendo. É necessário a confiança no Senhor. Olha só, a confiança, o guia, louvado seja o nome do Senhor, que ele leva aquele povo. A lição para nós, aleluia, é o que hoje? Hoje é confiar no Senhor. Assim como ele conduziu aquele povo, também ele quer nos conduzir. A nossa lição é confiar em Deus, confiar no Senhor, que assim como Deus guiou Israel, ele guia através de quê? De sua palavra. Ele nos guia através de quê? Do Espírito. Bastamos a gente o quê? Obedecê-lo ao Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o melhor caminho, louvado seja o nome do Senhor, Deus conhece. O melhor caminho, quem sabe é Ele, não é eu, não é você. Por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você seja, mas o melhor caminho, quem sabe, é o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, sabe o que pode acontecer, sabe com que você suporta e o que você não suporta. E tem coisas que Ele evita eu e você passar. Então é necessário que Ele nos conduza, é necessário que Ele mostre, porque Ele sabe o melhor caminho para os seus filhos, mesmo que pareça mais longe ou difícil. Pois Ele prepara um futuro maior para mim, para você. Olha que forte isso. Deus prepara um futuro maior para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, esta palavra que Deus tem colocado em meu coração, eu estou compartilhando com você. Espero que ela fale, assim como ela falou comigo, meu amado irmão, ela fala com você também, em nome de Jesus. Então, deixa eu orar pela tua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor guiou, Pai, o teu povo pelo caminho, Senhor, guia-nos também, Senhor, que a gente venha, Senhor, meu Deus, ouvir a tua voz, ouvir o teu ensino, ouvir a tua direção, meu Deus, aonde o Senhor quer que a gente ande. Senhor, meu Deus, evita-nos, Senhor, meu Deus,
todos os transtornos, Pai, para que a gente não venha retroceder. Segura pela nossa mão, segura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos dando força, sabedoria, entendimento e clareza. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.